Olá, estamos nós aqui com o nosso canal Livre-Arbítrio, que é baseado na palavra de Deus que está em 1 Coríntios 6,12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu poderia simplesmente nessa hora não estar aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa, deitado, dormindo, descansando, fazendo qualquer outra coisa, mas eu escolhi e escolho e vou escolher sempre estar aqui fazendo aquilo que Deus me colocou para fazer, certo? Então, agora hoje, nessa hora aqui que eu quero trazer para você, para que a palavra de Deus que está escrito em Isaías 61. E Isaías 61 está escrito assim: a salvação é proclamada. Olha que maravilha, que glória, maravilhoso Deus. Está escrito assim, na palavra de Deus em Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Olha que maravilha essa palavra. Então, às vezes, quando a pessoa começa a conhecer a Deus, aí fala: nossa, Deus me ungiu, tem poder. Olha, ótimo, é ótimo. Tomara que todos fossem assim, né? Eu quero a unção do Senhor sobre mim. Pai, me unge-me, Senhor. Tá? Deus pode te ungir, mas você saiba que essa unção poderosa que Deus dá sobre a nossa vida é para a gente fazer o bem e abençoar a vida das pessoas que estão aqui, para proclamar as boas novas do Evangelho. Porque poucas as pessoas são que têm coragem, não que eu seja melhor que ninguém, mas eu decidi porque eu entendi o grande amor de Deus por mim. Então eu decidi, não quero abandonar jamais a presença do meu Deus, não quero deixar de fazer a obra que Ele colocou e colocar na minha mão. Mas por quê? Porque eu entendi o sacrifício que Jesus fez por mim. Aí Deus colocou aqui na palavra dele. Tantas vezes ele fala para que nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Porque se as pessoas não ouvirem, como é que eles vão acreditar? E se eles não olharem para mim ou para aqueles que pregam a palavra de Deus ou que vivem uma vida na presença de Deus, se eles olharem e não ver diferença da vida deles, eles vão falar: eu não quero esse Deus. Então, para eles que queiram, para que você, até mesmo você que está aí assistindo, queira esse Deus que eu sirvo, você tem que olhar como é a vida do Davi, como é que é o linguajar dele, qual é o caminhar dele, como que é a conduta dele nos lugares. Então, não é só dentro da igreja que as pessoas chegam lá, fazem aquela cara de santo, chora, tal, sai da igreja, logo na esquina, já recebe uma fechada de um carro, já solta um palavrão, já xinga. Então, o que foi fazer lá na igreja? Então, nós temos que andar 24 horas na presença de Deus. Até dormindo, nós temos que estar na presença de Deus. Por quê? Você fala assim: então Davi ficou louco, como que eu vou dormindo estar na presença de Deus? Antes de você dormir, antes de você deitar, você pede o que está escrito lá nos Salmos, que está dizendo assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então você pediu a presença de Deus enquanto você está dormindo. Ele vai te guardar e vai cuidar de você enquanto você dorme. Por isso que muitas vezes as pessoas: eu tive um pesadelo essa noite e tal. Você pediu para Deus dormir com você? Você pediu para Deus? Você orou antes? Não. Então é isso que acontece, porque a batalha espiritual é 24 horas. O diabo está tentando de todas as formas, o tempo todo, nos destruir. E às vezes é um pequeno vacilo da gente, ele não vai destruir, mas ele vai dar problema. Então nós temos que vigiar e orar sem cessar, certo? Então eu vou ler de novo essa palavra aqui, que é uma palavra maravilhosa, e você deve procurar conhecer. Eu já falei da apostila, que tem uma apostila aqui, ó, para você. Ela é de graça, ela não vai te custar nada, muito pelo contrário, você vai ser muito abençoado, abençoada, se você começar a conhecer a palavra de Deus e conhecer a Deus. Então aqui está, ó, quem é Deus? Se alguém perguntar para você quem é Deus, quem é Jesus Cristo? Aquele que morreu na cruz.
Tá, mas o que você conhece de Jesus Cristo? Quantos milagres ele fez, quantas coisas maravilhosas ele fez para o ser humano e depois crucificaram ele. Então, nós temos que conhecer quem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, que habita em nós quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E é o Espírito Santo que opera em nós a justiça, o juízo, o pecado. Então, ele que nos faz entender. Então, é o Espírito Santo que trabalha em nós. Agora, mas o que é a palavra de Deus? Aqui está, eu estou lendo aqui o que está escrito aqui, ó, para você ver aqui, ó, tá? É o que nós vamos aprender. Então, é de graça essa apostila, não vai ter custo nenhum. Só você entrar lá no comentário, comenta lá, Davi, eu quero essa apostila aí para eu estudar a palavra de Deus. Você vai receber a primeira aula e vai começar. Aí nós vamos conversando sobre o que você tiver dúvida, o que você não entender, mas Deus vai se agradar muito se você fizer isso. Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre você, porque Ele quer que você o conheça, porque Ele já te conhece, mas você não conhece Ele. Você e nós precisamos conhecer mais, eu preciso conhecer muito mais, porque Ele não tem fim, não tem limite. Tanto é que nós podemos ler aqui a palavra de Deus, ó. A palavra de Deus é imensa, ela tem muita coisa e nós nunca vamos conseguir ler tudo e guardar tudo, não, mas nós temos que estar buscando, porque aquilo que nós precisamos, Deus vai colocar em nosso coração e nós vamos ter essa palavra que nós precisamos na nossa mente. E quando nós precisarmos dela, Deus vai nos dar a oportunidade de usar aquilo que nós aprendemos. Mas o ideal é quanto mais nós conhecermos, é melhor. Ok? Para que Ele seja glorificado. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus e tudo, sempre falo aqui, tudo que nós fizermos, tudo que eu fizer é para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não, é para a glória de Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, glorificado o tempo todo. Ok? Então vamos orar, encerrando mais esse tempo aqui desse vídeo, de gravação desse vídeo, para que Deus abençoe a sua vida, que abençoe a minha vida, abençoe a nossa família, abençoe esse meu trabalho aqui, esse lugar aqui, que cada dia mais seja bênção, bênção, bênção sem medida. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor olhe para mim aqui, olhe para nós, olhe para cada um desses que está assistindo o vídeo, que vai assistir depois, que já foi gravado, mas que possa, ó Deus, receber a tua bênção, o teu ensinamento, a tua palavra, a tua direção, que o teu Espírito Santo, que é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um desses que, de repente, entraram ali por acaso, aí apareceu lá, ele clicou e entrou. Ele vai ser abençoado por essa palavra também, mas o Senhor está no comando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor ajude-me, ó Deus, a entender cada dia mais a tua vontade, a fazer cada dia melhor e eu aperfeiçoar esse meu trabalho aqui para que mais vidas sejam alcançadas, mais pessoas, ó Deus, possam ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e ser transformada. Então, mande ele embora e viva para Jesus. Você que está aí assistindo essa oração, assistindo esse vídeo, ouvindo essa oração, mande o pecado embora e viva feliz com Jesus. Ok? Deus abençoe a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.